Esta é uma história que começou há muitos, muitos anos. É uma história de libertação, de justiça, de conquista de direitos, de luta por uma vida digna. É uma história que mete trabalhadores, trabalhadores unidos, trabalhadores organizados. Esta é uma longa e bonita história. O mutualismo é o precursor das organizações sindicais. As primeiras movimentações organizadas de trabalhadores aconteceram nas primeiras décadas do século XIX. Em 1849, os metalúrgicos exigem uma redução dos horários e conseguem. Em 1852, é constituído o Centro Promotor dos Melhoramentos das Classes Laboriosas. Mas é em 1870 que, de uma forma organizada, surge em toda a sua dimensão o movimento operário, para 2 anos mais tarde, José Fontana criar a Associação Fraternidade Operária, o primeiro núcleo organizado de vários ofícios. Este é um ano de forte movimento grevista. A 1 de maio de 1886, dão-se os acontecimentos de Chicago. Trabalhadores em luta pelas 8 horas de trabalho são assassinados. São os mártires de Chicago. Em memória desses mártires, em 1889, os congressos socialistas internacionais decidem marcar uma jornada de luta para o dia 1 de maio. Participam na decisão 3 portugueses. O primeiro 1º de maio, como Dia Internacional dos Trabalhadores, foi comemorado em 1890. E Portugal associa-se às comemorações. Associa-se fazendo várias concentrações um pouco por todo o país, nas empresas, mas associa-se sobretudo fazendo uma romagem aqui, a este túmulo, ao túmulo de José Fontana. Pode-se inferir daí que terá sido uma justa homenagem ao principal organizador da Fraternidade Operária, mas terá sido também uma homenagem sentida a todos aqueles que deram a vida por esta luta. Eu tinha dito inicialmente que esta era uma longa e bonita história. É também uma história de abnegação e sofrimento. Em 1890, é criada a União Operária 1º de Maio, que reivindica as 8 horas de trabalho diário. Em 1909, realiza-se o primeiro Congresso Operário e Cooperativista. A Carta de Amiens e o sindicalismo revolucionário impulsionam o movimento operário. Os números não deixam dúvidas. 14 greves em 1908 contra 162 em 1911. No ano seguinte, é decretada uma greve geral. Em 1914, a União Operária Nacional é a primeira organização unitária de trabalhadores que virá dar origem, em 1919, à Confederação Geral do Trabalho, CGT, que se assume desde logo como a mais representativa organização de trabalhadores. A CGT marca uma greve geral em 1920. Durante todos esses anos, o 1º de maio continua a ser o grande dia de luta dos trabalhadores. A 28 de maio de 1926, é derrubado o poder democrático instalado em 1910 e instaurada uma ditadura militar. Cessam as liberdades democráticas. Sucedem-se os presos políticos. António de Oliveira Salazar toma posse da pasta das Finanças e a 5 de julho de 1932 é nomeado presidente do Conselho. Premonitoriamente, Salazar diria 1 ano mais tarde estar há tanto tempo no poder e tão tranquilamente como se ameaçasse nunca mais deixar de estar. A resistência ao novo regime manifesta-se. Várias revoltas são esmagadas. Nos 1º de maio de 31 e 32, a polícia carrega sobre manifestantes. Há mortos e feridos. Realizam-se greves. Os trabalhadores resistem. Em 1933 entra em vigor o Estatuto Nacional do Trabalho e a Constituição Corporativa, que servirá de base ao Estado Novo. Os sindicatos livres e independentes são proibidos e são substituídos por sindicatos corporativos afetos ao regime. Em reação, a CGT, a Comissão Intersindical CIS e a Organização dos Sindicatos Autónomos marcam para 18 de janeiro de 34 uma greve geral. Uns dias antes, responsáveis da organização são presos. Devido à má coordenação de direção, o 18 de janeiro não corresponde às expectativas. Pequenas ações isoladas acontecem no país, mas é na Marinha Grande que a greve geral atinge dimensão. Os trabalhadores resistem às forças militares.
Depois do 18 de janeiro, as organizações sindicais sofrem um abalo. Várias publicações sindicais são proibidas. Aparece a imprensa clandestina. Salazar diria que politicamente só existe o que o povo sabe que existe. A censura abate-se sobre todas as publicações. Multiplicam-se as revoltas. As prisões estão cheias. É preciso que se diga que os trabalhadores nunca desistiram. Em pleno fascismo, as comissões de unidade de Praça e de Jorna desenvolvem forte movimento grevista nos campos e nas fábricas. Em plena Segunda Grande Guerra, em 41 e 42, os trabalhadores das cinturas industriais de Lisboa e Setúbal desenvolvem também eles um forte movimento grevista. As organizações de trabalhadores sempre foram importantes instrumentos de resistência ao fascismo. E o 1º de maio foi sempre um dia de resistência e luta, mesmo sob forte opressão. Nos anos 60, inicia-se a guerra colonial que potencia o descontentamento face ao regime. As greves dos trabalhadores agrícolas iniciadas em 1 de maio de 62 pelas 8 horas de trabalho atingem grande dimensão e são coroadas de êxito. Em 68, os trabalhadores da Carris realizam a greve da mala e não cobram bilhetes. Entretanto, Salazar cai da cadeira e Marcelo Caetano ascende ao poder. Estávamos a 26 de setembro de 1968. Começa uma aparente abertura que ficou conhecida como a Primavera Marcelista. A luta no interior dos sindicatos corporativos ganha outra dimensão. Bancários, caixeiros, metalúrgicos, lanifícios, jornalistas, químicos, propaganda médica e outros começam a ter direções anticorporativas, uma vez que deixa de haver necessidade de homologação governamental das eleições para os corpos gerentes. Apesar disso, o Sindicato dos Ferroviários é ocupado pela PIDE ao reclamar a liberdade de associação. As greves multiplicam-se e são desenvolvidas sobre grande tensão emocional. A PIDE marca presença durante as paralisações, tentando criar um clima de medo. Antes do 25 de Abril, muitas foram as empresas que tiveram processos de luta. A empresa Barros foi uma delas. A quando da marcação de uma greve, a PIDE irrompeu pelas instalações dentro, com cães, com todo o arsenal bélico, tentando criar um clima de medo, tentando impedir que se realizasse a greve. No entanto, ela realizou-se. Foram 60 trabalhadores que foram despedidos, ficaram sem emprego, e naquela época ficar sem emprego era gravíssimo. Pois muito bem, é essa coragem, é esta coragem destes trabalhadores que é admirável. Em 1970, nasce a Intersindical. 1 de outubro, data do envio da convocatória para a primeira reunião intersindical, ficará na história como a data da fundação da maior e mais representativa organização social portuguesa. 1 de outubro é a data da convocatória da primeira reunião intersindical e fica como a data do nascimento da CGTP Intersindical Nacional. Mas essa primeira reunião aconteceu de facto a 11 de outubro de 1970. E era uma reunião entre sindicatos com direções anticorporativas. Essa reunião visava debater aspectos das convenções coletivas de trabalho, dos horários, da censura, da liberdade de reunião. Imediatamente dessa primeira reunião saiu um telegrama dirigido ao governo de protesto, um telegrama de protesto contra a proibição da realização de uma Assembleia Geral do Sindicato dos Metalúrgicos e também uma exposição sobre a liberdade de reunião. Digamos que era a contestação ao quadro legal existente que crescia. Os caixeiros conseguem a redução do horário de trabalho para as 44 horas, mas o governo anula a decisão pelo exemplo que poderia constituir. Os trabalhadores fazem uma manifestação de protesto e são reprimidos. Os hospitais enchem-se de feridos. Entretanto, os bancários, com a prisão do seu dirigente Daniel Cabrita, protestam na Baixa de Lisboa. O confronto com a polícia causa 9 feridos. O verão de 1971 fica marcado pela violência. Dirigentes sindicais são presos, as direções suspensas e as sedes encerradas. A PIDE marca presença nas reuniões intersindicais. Em 1972, no Porto, juntam-se 40 mil pessoas numa manifestação. Os metalúrgicos conseguem, no Norte, em algumas empresas, que o 1º de maio fosse feriado. Nos primeiros meses de 1974, o movimento de contestação ao regime é imparável. Grandola Vila Morena, 25 de abril de 1974. O movimento das Forças Armadas põe fim a 48 anos de ditadura fascista.
Nesse dia, os operários da MAG estavam em greve. A Intersindical reúne a 26 e toma a decisão de organizar e comemorar o 1º de maio em liberdade. A Junta de Salvação Nacional declara o feriado nacional. Quem aqui esteve no 1º de maio de 1974 não mais esquecerá a emoção. Foi a mais impressionante manifestação de massas alguma vez realizada em Portugal. A partir daí, o 25 de Abril passou a ser definitivamente uma revolução popular e os trabalhadores passaram a fazer parte do processo de democratização do país. Nesse dia, nesse 1º de maio histórico, este local foi mágico. A partir daqui generalizam-se importantes conquistas laborais e sindicais. Verificam-se aumentos de salários, redução do horário de trabalho, um mês de férias com respectivo subsídio, 13º mês, a proibição do despedimento sem justa causa e a participação na gestão da Segurança Social e Inatel. A 27 de maio é instituído o salário mínimo que beneficia mais de 50% dos trabalhadores. O direito à greve e liberdade sindical são reconhecidos e exercidos. A luta dos trabalhadores passava agora a ser feita no quadro de um Estado de Direito democrático. A 25, 26 e 27 de julho de 1975 realiza-se o primeiro Congresso e em janeiro de 1976 o Congresso de todos os sindicatos, que consolida a CGTP como a grande central sindical unitária dos trabalhadores portugueses. É a sua ação junto dos trabalhadores, a sua capacidade de mobilização e de luta, que leva a alterações significativas na qualidade de vida e no alargamento de direitos. O 1º de maio continua a ser um dia de referência dessa luta.